Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pelas coisas que o Senhor tem feito. Obrigado pela maneira como o Senhor tem revelado a tua palavra. Obrigado, Senhor, por ter nos legado a tua palavra. Nós somos apaixonados pela tua palavra, Senhor Jesus. Nós queremos saber mais e mais. Nós queremos que o Senhor se revele para nós, não apenas através da leitura da tua palavra, mas também nos impulsionando na aplicação prática da tua palavra nas nossas vidas diárias, Senhor Jesus. Nos auxilie a memorizarmos aquilo que o Senhor quer que nós memorizemos, para que nós consigamos ter na ponta da língua a razão da nossa esperança a todos aqueles que vierem nos indagar sobre esta razão, desta esperança e desta alegria que nós conseguimos ter, porque o Teu Espírito Santo está em nós. Apesar de um mundo conturbado, um mundo em que há tristezas, um mundo em que há lutos, um mundo em que há decepções, um mundo em que há traições, apesar de todas essas coisas, nós temos esperança, porque a tua palavra está viva em nós. Auxilie-nos, Senhor Jesus. Auxilie-nos, em especial hoje, naquilo que temos para absorver da tua palavra hoje. Nos chame a atenção para os pontos aos quais o Senhor nos queira atentos em relação à tua palavra. Nós estamos à tua disposição para que o Senhor trabalhe na nossa racionalidade e também no nosso espírito, Senhor, para que compreendamos a tua palavra em todos os aspectos e para todas as finalidades que o Senhor quiser determinar nas nossas vidas. Somos teus e estamos entregues nas tuas mãos, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Amém. Amém. Glórias ao Senhor. Vamos lá. Compartilhar a tela com vocês. Eu vou pedir, pessoal, se vocês puderem deixar os microfones desligados só até poderem fazer as perguntas. Quando quiserem fazer as perguntas, fiquem à vontade, tá bom? Vamos ao nosso trecho. Sempre para falar do nosso trecho, eu gosto de abrir muitas vezes o mapa para que nós entendamos o que foi que aconteceu, né? Que lugar é esse onde Jesus estava, de onde está vindo, para onde está indo. E quero relembrar a vocês que nós aqui estamos no capítulo 2, vamos ler a segunda metade do capítulo 2, do versículo 13 em diante, até ter esgotarmos o capítulo 2. Hoje nós terminaremos, né, este capítulo. E quero lembrar a vocês que Jesus estava até então em Caná da Galileia. Lembram-se que ele havia transformado a água em vinho, e a palavra nos diz que Jesus foi com a sua família para Cafarnaum. Nós terminamos a última aula com este versículo, que é o versículo 12, que diz que Jesus foi para Cafarnaum com a sua família. E diz que sua mãe e seus irmãos e seus discípulos estavam todos juntos e ficaram alguns dias em Cafarnaum. Então, em relação ao tempo, a gente sabe que do encontro de Jesus com o seu último discípulo chamado, segundo está escrito aqui em Natanael, foram 3 dias para o casamento em Caná da Galileia. Vamos nos lembrar disso. E está escrito que depois Jesus sai do casamento e fica alguns dias, dando a entender que são poucos dias, e segue em seguida para Jerusalém, para a celebração da Páscoa, lá na região da Judéia. Vamos ver aqui no mapa o que significa exatamente isso. Ó. Nós temos aqui a terra de Israel, temos lá em cima o Mar da Galileia ali, onde eu estou passando o cursor. Vamos aproximar, que é o Lago Tiberíades, né? Conhecido como Mar da Galileia. Então, ó, Jesus sai desta localidade aqui onde eu estou apontando, Farcana, que é Caná da Galileia. Vai com a sua família aqui para o norte. Então, sai de Farcana, vai para o norte, fica ali em
Cafarnaum, alguns dias, e depois ele vai celebrar a Páscoa, vai fazer uma grande viagem lá do norte, perto do Mar da Galileia, até Jerusalém. Ou saem daqui e descem até Jerusalém. Este é o caminho que Jesus faz. Então, ele é uma grande viagem. Lembrem-se que antes Jesus tinha feito uma outra viagem parecida, né? Ele tinha subido da região sul. Ele estava mais ou menos aqui nesta região aqui, quando João Batista está praticando os seus batismos, né? Então a gente tem, ó, a primeira viagem que a gente tinha visto de Jesus acontece daqui desta região. Ele sobe e encontra os seus discípulos lá em cima, no Mar da Galileia, em Betsaida, que fica lá no norte do Mar da Galileia, vai ali para o oeste, fica e celebra, né, a transformação de água em vinho em Kfarcana, que é Caná da Galileia. Todos esses locais são locais que nós imaginamos que sejam esses, tá? Alguns deles nós temos certeza de quais são. Por exemplo, nós temos certeza onde é Cafarnaum, temos certeza de onde é Nazaré, mas Betsaida, que é onde ele encontra Natanael, Pedro, Tiago, João e Filipe, nós suspeitamos onde seja, e também Betabara, que é a Betânia, além em Jordão, onde Jesus se sujeita ali ao batismo de João Batista, também nós suspeitamos onde é. Icfarcana, que é Caná da Galileia, conforme eu falei na última aula, nós também achamos que é esta Caná, porque havia outras Canás, né, na região da Galileia. Então nós imaginamos que é esta. E então Jesus faz essa grande viagem para Jerusalém. Por que é que eu estou focando neste trajeto que Jesus fez? Porque nós vamos perceber que os outros evangelhos contam um fato muito parecido com o fato que nós leremos hoje. E justamente por isso existe uma grande confusão. Existem Hoje nós leremos aquele episódio chamado de a purificação do templo ou a limpeza do templo, em que Jesus entra no templo, encontra uma situação impura, imprópria para o templo do Senhor e tira do templo aqueles que estão dentro do templo por um motivo diverso da adoração. Só que Jesus está agora poucos dias depois da celebração daquilo que foi o primeiro milagre. E os outros 3 evangelhos, que a gente chama de os evangelhos sinóticos, eles nos contam um evento muito parecido na semana da Páscoa em que Jesus morreu. E aí, em geral, isso traz uma divisão interpretativa em relação à Bíblia. Mas espera aí, esta passagem de Jesus pelo templo, na qual ele faz a purificação, ele tira as pessoas lá de dentro, isso aconteceu na abertura do ministério dele, logo depois do primeiro milagre, ou no final do ministério dele, na Páscoa em que ele morreu, que ele foi crucificado e depois ressuscitou? Em qual das duas ocasiões isso acontece? E a gente já vai voltar ao mapa. Antes de voltarmos ao mapa, eu quero que nós vamos ler aqui este relato e nós vamos comparar com o relato dos outros evangelhos e vamos dar a solução. De antemão, já digo para vocês que há 2 soluções possíveis. Uma que é muito tradicional é de que quando João escreveu o seu evangelho, ele escreve o seu evangelho com finalidade teológica. E porque ele quer focar na natureza de Jesus, e você se lembra que na segunda aula, na primeira, na verdade, aula, nós lemos um pequeno trecho, né, dele, mas na segunda aula nós focamos nos versículos 1 a 5 do primeiro capítulo de João, e nós vimos que, de fato, o Evangelho segundo João é aquele que já introduz Jesus, dizendo quem ele é e como ele surgiu, já introduz dizendo que ele é Deus.
enquanto que os sinóticos fazem de maneira diferente. Você tem Lucas e Mateus descrevendo o nascimento virginal de Jesus, e você tem Marcos descrevendo a abertura do ministério de Jesus lá em Betabara, lá em Betânia, lá em Jordão, quando ele é batizado por João Batista. Mas quando a gente lê João, ele já abre falando: Jesus é Deus. Ele é o verbo através do qual todas as coisas foram criadas. E então, muitos estudiosos da Bíblia pensam, justamente porque João está dando esse enfoque teológico, cristológico, talvez ele tenha deslocado o evento, ou seja, tirado da cronologia, porque a preocupação dele não seria a cronologia, segundo esses estudiosos, e ele teria deslocado este evento que aconteceu lá na semana em que ele é crucificado e passado para o comecinho do evangelho. Esta é a interpretação mais comum, mas eu sou partidário da outra interpretação, que nós estamos falando de dois eventos diferentes. Jesus pratica esta purificação do templo duas vezes. E aí vou contar para vocês justamente o contrário. Eu entendo que os outros três evangelistas, na verdade, quando eles fazem a seleção dos fatos, e eles são guiados pelo Espírito Santo, não é? Nós entendemos que todos os homens que escreveram todas as partes da Bíblia estavam guiados pelo Espírito Santo, estavam sob inspiração divina para escrever estes textos. E aquilo que o Senhor quis focar quando nos deu os sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, é no fato de que Jesus começa um ministério lá em um lugar distante, né, lá na Galileia das Nações, na terra que foi angustiada, mas que não seria entenebrecida. Lembro dessa profecia, nós lemos dessa profecia aqui, inclusive, e aí, que está lá em Isaías. E aí ele vai descendo, vai indo em direção ao sul e conclui, chega no ápice da sua pregação quando chega na capital da Judéia, que é Jerusalém. E como nem todos os fatos cabem dentro dos evangelhos, inclusive o próprio João, quando termina o seu evangelho, diz isso, né? Se a gente fosse contar tudo o que Jesus fez, não haveria biblioteca capaz de comportar tantas coisas que ele fez. Mas há ali um recorte específico. E eu entendo justamente que Mateus, Marcos e Lucas, eles só narram a última purificação, a segunda. E João, que nós entendemos que provavelmente é aquele que escreveu por último, então o último evangelho teria sido o de João, nós acreditamos que ele provavelmente foi aquele que escreveu quase com certeza depois que Jerusalém já tinha sido destruída pelos romanos, no ano 70, né? Então, nós entendemos que João, na verdade, ele provavelmente tinha acesso aos manuscritos dos outros evangelistas também, e ele foi inspirado pelo Senhor para dar as visões daquilo que os outros não colocaram ali no papel. Ou seja, imagine que esses manuscritos já estavam circulando pela igreja, os de Mateus, Marcos e Lucas, e João acrescenta ali as outras coisas que aconteceram, algumas das outras coisas que aconteceram na pregação de Jesus e nos milagres de Jesus e nas coisas que ele fez, que ele falou, as coisas que aconteceram em contextos em que Jesus estava e que também eram indispensáveis que as igrejas soubessem. Então, sabendo que existem essas duas possibilidades de interpretação, vamos entrar no texto de fato. Vamos lá. Versículo 13 do capítulo 2 de João. E estava próxima a Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Quero chamar a atenção para vocês que este verbo subir, vocês vão ver todas as vezes que alguém estiver indo em direção a Jerusalém, ok? Todas as vezes que alguém está indo em direção ao lugar onde fica o templo do Senhor, ou seja, onde fica, né, o lugar considerado como o lugar de manifestação do Senhor, até
como uma possível habitação do Senhor, ainda que o Senhor não possa ser contido por paredes construídas por mãos de homens, mas como lá ele se manifesta, então as pessoas sempre que estão falando isso, ó, tô indo de qualquer outra parte da terra de Canaã, ou da terra de Israel, ou da terra de Judá, em direção à capital, está dizendo que está subindo. E quando está fazendo o caminho contrário, está se distanciando de Jerusalém, em geral, usa-se o verbo descer, ok? Então, aqui Jesus está subindo a Jerusalém, porque ele está indo em direção ao lugar espiritualmente mais alto. A Bíblia usa sempre estes verbos, subir e descer, em relação a aproximar-se ou distanciar-se de Jerusalém. Ó, Páscoa dos judeus também, quero chamar a atenção para vocês. O único evangelho que nos conta outras vezes em que Jesus passou em Jerusalém é o de João, ok? Os outros evangelhos não nos contam outras passagens de Jesus por Jerusalém. Eles focam na passagem principal, que é a passagem da crucificação de Jesus. Mas João nos conta outras passagens. Então, esta Páscoa aqui não é a Páscoa da crucificação, ok? Esta Páscoa aconteceu antes, é outra Páscoa. Não é no ano em que Jesus é crucificado. E quero relembrar a vocês que a expressão judeus, ela aparece às vezes no contexto de os próprios judeus, ou seja, uma comunidade que já se interpreta estar separada dos cristãos, porque era uma única comunidade, não é? Enquanto Jesus estava aqui fazendo o seu anúncio das boas novas na terra, ainda era uma única comunidade. Jesus estava falando com a única comunidade de fé. Com o tempo, com o passar das décadas, a comunidade dos que permaneceram no Antigo Testamento e, portanto, na Antiga Aliança, e daqueles que estão debaixo da graça da Nova Aliança, essas duas comunidades começam a se separar. E então a palavra judeu começa a interpretar, a servir para designar, na verdade, justamente aqueles que estão no judaísmo e que não passaram para o cristianismo, ou seja, ficaram na aliança de Moisés, que é a antiga aliança, e não passaram para a aliança de Jesus, que é a nova aliança. Mas a palavra judeus também pode significar aqueles que são judaítas, ou seja, que são da região de Judá ao sul. Vocês se lembram que eu falei para vocês que as três principais divisões ali da região, né, de Canaã na época de Jesus eram Judá, Samaria e Galileia, essas eram as principais. A gente tinha também a Idumeia, né? Tinha também outras, tinha Pérea, outras regiões, mas assim, as principais eram essas. E quando a gente fala dos judeus que são os judaítas, o que nós queremos dizer são os que ficam nessa parte aqui, cuja capital é Jerusalém, ok? Aí mais aqui para cima, no meio do caminho, nós temos Samaria, e mais ali para cima, onde vemos Nazaré e o Mar da Galileia, nós temos a Galileia, ok? Então a palavra judeu pode estar falando daqueles que são judaítas, ou seja, aqueles que vivem nesta região mais ao sul, tá bom? Jesus subiu a Jerusalém, o que ele encontrou? Agora peço a atenção máxima de vocês, hein? E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambistas assentados. Do que é que Jesus está falando aqui? Ele está falando daqueles que atendiam à necessidade dos peregrinos, em tese. Em tese. Primeiro que não deveriam estar dentro do templo, né? Mas vocês se lembram que na última aula, quando nós estávamos falando da possibilidade de consumo de vinho, nós lemos que lá no Pentateuco, lá na Torá, estava designado que aqueles que vinham de regiões muito longínquas para as festividades santas, eles não precisariam levar os dízimos deles em matéria, eles podiam levar em espécie, ou seja, eles podiam levar o dinheiro, vender aquilo que eles precisariam entregar em dízimo, levar o dinheiro, porque imagine você se deslocar, por exemplo, no mundo antigo,
carregando lá do outro lado, né, do Jordão, de regiões mais longínquas, carregando bois e ovelhas, mais a família, a dificuldade que era esse processo. Então, o próprio Senhor autorizava, olha, aqueles que vêm de longe, ao invés de trazer os seus próprios bois ao templo para serem, né, entregues ali no templo, e as próprias ovelhas, e as próprias ah, os próprios outros animais e também as suas safras, né? As suas safras de plantio podem levar em espécie, em dinheiro. E aí compro, quando chegarem lá na região do tabernáculo do Senhor, ou do templo do Senhor, primeiro o tabernáculo antes de existir o templo, e depois no templo do Senhor, aí essas pessoas podem adquirir estas coisas com dinheiro e então entregar o que deve ser entregue e consumir aquilo que poderia ser consumido. E veja que aqui nós temos as pessoas que atendem a essas necessidades. Na época da Páscoa, que era uma época de peregrinação obrigatória no Antigo Testamento, né, todos deveriam passar por Jerusalém nesse período, então você tinha pessoas preparadas para fazer este comércio. E você tinha também os cambistas. E quando está escrito cambista, o que significa cambista? Está escrito aqueles que trabalham com câmbio mesmo. Imaginem que vem pessoas de várias regiões do mundo antigo, então, às vezes, judeus que estão até fora da região que hoje a gente conhece ali como Palestina, que é aquela região do Levante, né, do Oriente Médio. Imagine que essa pessoa está vindo lá de regiões mais longínquas, lá da Pérsia, por exemplo, né, vindo lá de uma região mais central da Ásia. E essa pessoa, o dinheiro que essa pessoa tem lá, não é o mesmo dinheiro que circula ali dentro do Império Romano, na região mais ao leste do Império Romano. Então, os cambistas, eles faziam realmente as equivalências do dinheiro, como uma casa de câmbio hoje no nosso mundo contemporâneo, ok? Então, Jesus chega e encontra todas essas pessoas dentro do templo. Lembra vocês que o templo tinha um pátio exterior, né, que era um lugar onde, em geral, o público podia chegar, qualquer pessoa do público podia chegar. Certamente estamos falando deste lugar, ou seja, aquela parte mais externa, porque conforme a gente vai passando mais para próximo da edificação mesmo do templo, menos pessoas poderiam acessar, né? Então aí você só tem uma comunidade judaica que pode acessar o pátio mais interior, aí para dentro do templo em si, da edificação fechada, aí só levitas podem entrar, e no Santo dos Santos somente o sumo sacerdote e somente uma vez por ano poderia entrar. Então, conforme você vai indo mais para perto, né, do lugar onde o Espírito Santo de Deus se manifestava, menos gente podia ter acesso àquele lugar. Então, estamos falando do pátio exterior, com certeza, do templo aqui. Opa. E tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo. Como assim? Jesus fez um açoite de cordões? Sim. Jesus pegou cordões e fez um chicote. Muitos acreditam, inclusive, embora seja difícil dizer aqui por esta passagem, mas alguns acreditam que talvez ele tenha feito o azorrague, que era o chicote comum daquela época. O azorrague era um chicote cujas pontas tinham pedacinhos de ossos e causavam ferimentos. Porém, Jesus, aqui nós não conseguimos entender que Jesus bateu em ninguém. Vejam, Jesus usou o chicote, mas aqui não está dizendo que Jesus bateu em ninguém. Está dizendo que ele lançou todos fora do templo. Vocês entendem a diferença? Há leituras muito equivocadas dessa passagem e que incluem na Bíblia coisas que não estão escritas na Bíblia. Existem pessoas que dizem, veja, Jesus bateu nas pessoas. Onde é que está escrito aqui, pelo amor de Deus, que Jesus bateu nas pessoas, gente? Está escrito que ele sim usou este instrumento, o chicote, e ele é simbólico, e ele é importante, e eu quero que vocês guardem, porque nós vamos precisar dessa informação, deste chicote, ou deste azorrague, ou
deste açoite. Açoite é uma palavra mais genérica, né, para a gente poder usar, feito a partir de cordões que Jesus mesmo fez. Então, tendo feito ele mesmo, Jesus, ele confeccionou. Importante isso. Então, é o chicote do próprio Deus. Usou este instrumento para lançar todos fora do templo. Afugentou todo este povo de vendas de lá de dentro do santuário do Senhor. E não só as pessoas. Lançou fora também os bois e ovelhas e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. Prestem bastante atenção nas coisas que ele fez. Tirou todos os que vendiam, ó, todos, lançou todos fora. Preciso que vocês prestem atenção. Também tirou de lá todos os animais que estavam lá dentro para venda, espalhou o dinheiro dos cambistas, derrubou as mesas de comércio que estavam montadas, então as barraquinhas, vamos dizer assim com a nossa linguagem de hoje, né? Derrubou todas as barraquinhas que estavam lá. E o que mais que ele fez? E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de venda. O templo não é comércio, o templo tem função específica, é adoração, é expiação de pecados, é louvor, é ensino da palavra. Todas essas coisas estão descritas na Bíblia que aconteciam no templo. Vender e comprar não é uma coisa autorizada no templo, ok? E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito. Isso aqui está escrito lá no Salmo 69. O zelo da tua casa me devorou. O salmista, lá no Salmo 69, está em grande aflição, sendo perseguido, e em meio à sua perseguição, ele ainda assim tem zelo, cuidado com as coisas do Senhor, com a casa do Senhor. Guardem também isso que nós vamos precisar deste trecho aqui, prestar atenção a este trecho, ok? O zelo da casa do Senhor me devorou. Isso foi o quê? Isso foi o que os discípulos lembraram, isso também é importante, quando viram Jesus fazer isso. Então, os discípulos lembraram disso. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isto? Ou seja, basicamente estão perguntando: que autoridade você tem? Demonstre aqui perante todos qual é a sua autoridade para praticar estes atos. Ou seja, os judeus interpretaram como uma confusão. Que confusão é essa que você veio fazer aqui? Mostre que você tem autoridade para isso. E Jesus respondeu e disse-lhes: destruir este templo. Destruir aqui não está escrito na primeira pessoa do singular no pretérito, como assim, eu destruí no passado, tu destruíste, eles destruíram. Não, aqui está no modo imperativo, na segunda pessoa do plural. Ei, vós, com quem estou falando, destruí este templo, ou seja, destruam vocês este templo, e em 3 dias o levantarei. Preste atenção. Jesus está falando: se destruam este templo, que eu em 3 dias reedificarei este templo. Guardem isso. É muito importante guardar cada detalhe dessa passagem. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando o templo foi edificado
para que o Espírito Santo pudesse se manifestar ali. Assim como no deserto, quando Moisés atravessa o povo de Deus, tirando-os do Egito e levando-os para as regiões desérticas que acreditamos ser lá no noroeste da Península Arábica, o que acontece é que um espaço, uma tenda é edificada para que o Espírito de Deus ali se manifeste. Depois, quando chegamos no período dos reis, no período da monarquia de Israel, o terceiro rei de Israel, que é Salomão, é autorizado pelo Senhor a levantar um templo para o Senhor, conforme uma profecia que havia sido dada ao seu pai, que era o rei Davi. O segundo rei, né, de Israel, que é o rei Davi, recebeu uma profecia dizendo que seria o filho dele que edificaria o templo, e assim foi. Salomão edificou o primeiro templo, que acabou sendo destruído, né, pelos babilônicos, e depois foi reedificado no período de Zorobabel, Esdras, Neemias e Jesuá, né? E este templo passou pela super reforma feita pelo rei Herodes, já aquele rei que era o rei que reinava no período que Jesus nasceu, Herodes o Grande, né? Não era o pai dos tetrarcas. Neste período que estamos falando aqui de Jesus, eram os filhos de Herodes que estavam nas tetrarquias. Foi dividido o reino, né, do pai em 4 pedaços e cada um reinava ali em um pedaço. Estamos falando da reforma que aconteceu no período em que o pai destes reis, que é aquele que perseguiu Jesus, que tentou matar Jesus quando Jesus era bebê, lembram desse episódio? Os magos vêm do Oriente, conversam com o rei, dizendo que vieram adorar o rei que nasceu, e aí o rei Herodes, o grande, né, Herodes o pai, ele se comove ali com invejas e preocupações de que ele poderia perder o trono, e ele manda matar todas as crianças da região de Belém, né, chamado o massacre dos infantes. Então, estamos falando deste rei, e este rei, ele é conhecido pelas suas grandes construções. Ele é conhecido como, por alguns inclusive, não só como um dos maiores, como o maior edificador dos tempos antigos. Ele deixou grandes e espetaculares construções no mundo antigo. E parte do que ele fez foi a ampliação do templo, ok? Então, nós estávamos ali, os judeus estavam ali, na verdade, tendo em mente este templo de pedras que estava edificado ali. Mas Jesus estava falando do seu corpo, que também foi trazido para que o Espírito de Deus se manifestasse. Vejam só, vocês precisam compreender. O primeiro lugar foi o tabernáculo, aquela tenda de Moisés. Foi colocada para que o Espírito de Deus se manifestasse, né? Durante o período do deserto. Depois essa tenda entrou para a terra de Israel e ficou lá, sendo o local de ministração até que edificado fosse o templo de Salomão. Aí passou para o templo de pedras, o lugar para a manifestação do Espírito. E agora a Bíblia nos conta que o templo de manifestação do Espírito era o corpo de Jesus. Então, quando Jesus fala, destruam e em 3 dias isso será reedificado, do que será que Jesus está falando? Vamos ver aqui do que Jesus está falando a partir do versículo 22. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Afinal de contas, quando foi destruído o corpo, ele, ao terceiro dia, numa outra Páscoa, mais para frente, provavelmente 2 anos depois, numa outra Páscoa, ele ressuscitou. E se cumpriu isto que Jesus está falando. Destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. De fato, destruíram o templo, mas no terceiro dia, no domingo da ressurreição, lá estava ele de volta, de pé. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Então Jesus continuou fazendo milagres. Vejam que o primeiro milagre foi descrito, né, com detalhes
pelo evangelista João. Cremos que é o evangelista João, também já falamos sobre isso, né? Que o provável evangelista João é quem escreveu essas palavras que estamos lendo aqui. Foi o que falamos na primeira aula. E agora, Jesus já começa a fazer vários outros sinais e nós não vamos mais nos ater a todos eles, porque são muitos. E João, no último capítulo, depois fala, são muitos mesmo, não tinha como falar de todos. Então agora Jesus começa a fazer sinais. Entre os sinais, não necessariamente somente os milagres, não é? Porque estas coisas que Jesus está fazendo, de pegar montar um açoite, produzir ele próprio um açoite para tirar as pessoas, para purificar o templo, não deixa de ser um sinal. É também um sinal, e nós vamos falar mais sobre isto. Já vamos falar. Mas o mesmo Jesus não confiava neles. Ou seja, peraí. As pessoas estavam começando a dizer que de fato ele era o Messias, o Cristo que estava prometido desde a época do Jardim do Éden. Falamos sobre isso na nossa segunda aula. Desde lá de trás estava prometido que ele viria. Ele de fato veio, as pessoas estavam crendo. Mas Jesus estava satisfeito? Não. Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E vejam só, de fato, Jesus tinha todos os motivos para não confiar, porque Jesus já sabia que estes mesmos que estavam ali em Jerusalém, dizendo que criam nele, são os mesmos que depois estariam lá na frente de Pôncio Pilatos, gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Jesus já sabia dessas coisas. E por que ele sabia? Porque a todos conhecia. Afinal, Deus é onisciente, conhece tudo e todos, sabe de todas as coisas, até o que se passa nos corações dos homens. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem, ele conhecia aquilo que estava dentro das pessoas. Eu quero que nós leiamos os outros relatos nos quais é citada uma ocasião de purificação do templo. Então já lemos aqui como é que João fala, a gente já volta aqui para esse texto depois. E eu quero que a gente compare com os outros textos. E aí eu quero explicar para vocês, eu quero que vocês guardem os detalhes que eu pedi que vocês guardassem, para nós entendermos que de fato estamos falando de coisas diferentes. Vamos lá a Mateus. Então agora vamos ler os sinóticos na ordem que eles estão na nossa Bíblia, ok? Mateus, Marcos e Lucas. Vamos lá. E quando se aproximaram de Jerusalém, Jesus está vindo aqui lá de Jericó, ok? Então aqui no outro trecho, vamos lá. Quero só relembrar a vocês que quando a gente pega o relato dos sinóticos, nós entendemos que estamos na semana que Jesus morre, então estamos lá para frente. E Jesus está vindo aqui, ó, de Jericó, saindo de Jericó e vindo para Jerusalém, ok? Diferente do caminho que ele está fazendo agora, onde nós lemos em João, que ele está vindo lá de cima de Cafarnaum, da região do Mar da Galileia, para Jerusalém, ok? Então, aqui no Evangelho de João, ele está vindo do norte. Aqui nos evangelhos sinóticos, ele está vindo aqui do nordeste, de uma região muito mais próxima, que é Jericó, tá bom? Só para vocês saberem, vamos lá. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Betfagé é uma das vilas que havia no Monte das Oliveiras, ok? Outra vila que havia no Monte das Oliveiras é a famosa vila de Betânia, onde moravam Lázaro e suas irmãs Maria e Marta. E chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras. Enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E, se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse
o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho, e a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Roshianá, Hosana, era o que todos gritavam aqui, né? Esta frase, bendito é o que vem em nome do Senhor, é muito famosa, é uma frase hebraica que muitas pessoas conhecem, mesmo não falando hebraico, né? Que é aquela Baruch haba b'shem Adonai. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou, presta atenção, e expulsou os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões, ou em algumas traduções, em caverna de salteadores, né? E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e curou-os. E vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi! Indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão somente folhas, e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti, para sempre. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Nós vamos ler só até aqui. Então, o que acontece aqui neste relato de Mateus, que é o relato que nós temos aqui? Vamos reparar. Jesus estava na semana da morte dele, morte e ressurreição dele. Jesus passa por Betfagé. Então, João está. No evangelho que lemos ali de João, capítulo 2, Jesus estava na semana da morte dele? Não estava. Jesus passa por Betfagé? Não passa. Jesus monta em algum jumento para entrar? Não monta. Existe alguma multidão que já o conhece por conta dos seus anos de ministério e que segue? Não, Jesus acabou de começar o ministério. Não havia uma grande multidão que o seguia. Então ele não tem uma entrada triunfal. Existe essa menção de que as pessoas pegam os ramos de palmeiras e começam a chacoalhar, né? Os seus ramos e jogar os ramos no chão para que ele passe por cima, alguns tirarem suas vestes e jogar para que Jesus passe por cima. Não, não tem nada disso mencionado. Jesus, por acaso, confecciona algum tipo de chicote, ou de açoite, ou de azorrague? Não, não confecciona. Por acaso os judeus pedem a Jesus algum sinal? Não pedem. Está tudo diferente. E o que acontece aqui na sequência é a maldição da figueira. Na verdade, a maldição da figueira a gente precisa interpretar de maneira conjunta nos três sinóticos para juntar as coisas que acontecem. Então, aqui, lendo neste relato, Mateus não nos explica com detalhes a mudança de datas entre os dias, dá a entender que no mesmo dia
Ele não diz isso, mas dá a entender. Se a gente só conhecesse o relato de Mateus, a gente imaginaria que o mesmo dia em que Jesus entrou na sua entrada triunfal em Jerusalém foi o dia em que ele fez a limpeza do templo. Mas nós vamos ler agora os outros dois evangelhos sinóticos, que são Marcos e Lucas, e vamos comparar as coisas que acontecem, que aí a gente consegue saber até os dias exatos em que as coisas aconteceram. Então aqui Mateus dá o foco de que no dia da limpeza do templo, e isso, maravilha, está tudo certo, é isso mesmo, no dia a figueira secou. Vamos ler, então aqui, em Marcos. O que Marcos fala? E logo que se aproximaram de Jerusalém, lembrando que esta é a semana da Páscoa em que Jesus é crucificado, diferente da semana mencionada lá em João, ok? Que é no começo do ministério de Jesus. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: Por que fazeis isso? Dizei-lhes que o Senhor precisa dele e logo o deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: Que fazeis, soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e deixaram-nos ir. Ou seja, Jesus já era conhecido. Quando falaram assim, Jesus de Nazaré está passando aqui, as pessoas já, pode pegar o jumentinho, é para Jesus de Nazaré, pode pegar. Jesus já estava conhecido em toda a terra aqui. E levar, diferente do que a gente leu em João, não é? Que Jesus está começando o ministério. E levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vestes e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam suas vestes pelo caminho, outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, Roshianaba, Uhabab, Shem Adonai, bendito o reino do nosso pai Davi, ou seja, já entenderam, é o Messias mesmo, este é o descendente do trono de Davi, trazendo de volta o reino, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Opa, 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 opa! Jesus entrou no templo, olhou e saiu. Estamos falando aqui provavelmente do domingo. Por isso é conhecido como Domingo de Ramos. E o que acontece na segunda-feira? E no dia seguinte, segunda-feira da semana da crucificação, ok? E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Dia seguinte, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e, chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse-lhe: Nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. E os seus discípulos ouviram isso, e vieram a Jerusalém, e Jesus entrando no templo, portanto, estava já na segunda-feira. Vejam como Marcos foi detalhista na mudança de dia. Foi, ó, ele entrou em Jerusalém, na entrada triunfal, com, né, o chamado Domingo de Ramos, num dia. No dia seguinte, segunda-feira, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. Guardem essa passagem aqui, tá bom? Porque só Marcos fala disso, e que é diferente de João também. Algum vaso, não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: Não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e os principais sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Guardem isso também. Em Mateus está escrito também que eles queriam matar Jesus, queriam prender Jesus, só que a gente precisaria ter lido até 2 capítulos para frente,
para entender tudo isso que está acontecendo no dia, ok? Em João, alguém tenta matar Jesus ou alguém pretende matar Jesus? Não! Eles pedem um sinal. Jesus faz, alguns creem nos sinais que Jesus faz e Jesus não confia nas pessoas que estão dizendo que creem nos sinais dele. Aqui na semana da morte de Jesus, o que acontece? Querem matar Jesus, essa é a ideia. Eles querem dar um jeito de acabar com ele, porque aqui já é de fato a semana da morte de Jesus, entendem? Aqui não teve azorrague, aqui teve entrada triunfal, aqui não teve chicote, aqui foi Jesus entrando com as saudações de pessoas que pegaram ramos de palmeiras. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade e eles, passando pela manhã, viram que a figueira. Então, assim, ó, no dia em que Jesus limpou o templo, aconteceu de fato a maldição da figueira. E, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Claro que ela tinha secado desde as raízes, porque a gente vê ali por Mateus que imediatamente ela começa a secar. Então, no dia seguinte, ela já está esturricada. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Vamos parar aqui. Vamos ver Lucas. O que Lucas diz? E dito isto, estamos lá no capítulo 19 de Lucas, ok? Estávamos no capítulo 11 de Marcos e estávamos no capítulo 21 de Mateus, ok? Agora vamos ao capítulo 19 de Lucas. E dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém, Jesus tendo saído de Jericó, né? E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar: por que o soltais? Assim lhe direis, porque o Senhor o há de mister. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram: Por que soltais o jumentinho? E eles responderam: O Senhor o há de mister. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes, e quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz. Olha só, toda a multidão indo, totalmente diferente do relato de João. Por todas as maravilhas que tinham visto. Quais são todas as maravilhas que eles tinham visto ali no Evangelho de João, gente? Jesus tinha praticado um milagre só, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Muito parecido com o que foi dito pelos pastores quando Jesus nasceu, não é? Paz no céu. Na verdade é glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens, né? E disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, olha a diferença do relato. Jesus aqui, já sabendo que está entrando ali e que é a última semana dele. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. É aqui uma das 2 menções expressas a Jesus tendo chorado na Bíblia. Jesus também chora no dia da ressurreição de Lázaro, não é? E chora aqui ao chegar de frente da cidade. Então, agora, quando a gente junta todos os relatos, a gente sabe cada detalhe do que aconteceu na chegada de Jesus até Betfagé, na entrada de Jesus em Jerusalém, a limpeza do templo, a maldição da figueira e a última vez em que olharam a figueira já totalmente seca, sequíssima. A gente consegue a cronologia desses fatos
com detalhes, sabendo cada dia em que aconteceu, cada passagem e que fatos aconteceram no meio do caminho. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. É Jesus falando sobre Jerusalém. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras. Jesus está falando já do que aconteceria 40 anos depois, ou seja, né, no final desta geração que estava aqui. As gerações na Bíblia, em geral, são tidas por 40 anos, né? Então, no final de 40 anos, é isso mesmo que aconteceria. No final daquela geração, a cidade seria destruída. E te sitiarão e te estreitarão de todos os lados e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Por que é que Jerusalém foi destruída? Porque Deus veio para a sua visitação no seu povo, e o seu povo não reconheceu, antes tentou matar a Deus. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam. Veja que também Lucas não menciona a transição de um dia para o outro. Marcos é que nos dá esse detalhe, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. Então aqui procuravam matá-lo, diferente do que acontece em João, e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele escutando. E se a gente lê até o capítulo 21, que a gente não vai fazer aqui, de Lucas, a gente vê os detalhes até a figueira. Então, se a gente lê Mateus indo até o capítulo 23, de 21 a 23, Lucas de 19 a 21 e Marcos o capítulo 11, a gente entende todos estes fatos. E nós estamos falando de coisas diferentes, gente. O que nós lemos aqui em João é uma coisa diferente das coisas que nós lemos nos evangelhos sinóticos. Eu quero que vocês prestem atenção que quando a gente está falando ali no Evangelho de João, eu vou falar de tempo de novo para vocês. O João nos dá alguns tempos. No terceiro dia, depois de Natanael ser chamado, eles vão para Caná da Galileia e acontece o milagre da multiplicação do vinho. Depois, a família de Jesus, junto com Jesus e com os discípulos, vai para Cafarnaum e lá está escrito que eles ficam ali não muitos dias. Foi o que nós lemos no último versículo da aula passada. E depois eles vão para esta Páscoa. Jesus tinha feito um único milagre. Quando nós falamos das coisas que acontecem nos sinóticos, nós estamos falando de Jesus vindo de outro lugar, não estava vindo de Cafarnaum depois de ter passado por Caná da Galileia, estava vindo de Jericó, passa em Betfagé. Então é outra situação de traslado e é outra situação de templo. Jesus já tinha feito todo o seu ministério por todas as outras cidades quando ele chega ali em Jerusalém. E aí, na semana da crucificação de Jesus, ele faz só uma pequena itinerância entre Betânia, que é um monte que fica ali próximo, né, de frente para o Monte Moriá, que é o monte do templo, e ele fica hospedado ali, que é onde ele celebra, inclusive, a última ceia. Então ele faz esse curto trajeto do Monte das Oliveiras até Jerusalém e vai fazer esse trajeto diariamente até que ele é preso na quinta-feira daquela semana de Páscoa. Então, desde a entrada de Jesus no domingo, né, a cronologia que é mais precisa é esta. A gente fazer a interpretação de todos os textos. Jesus entra no domingo, limpa o templo na segunda, na terça e na quarta-feira acontecem outros eventos, inclusive a viuvinha, a famosa viuvinha que vai colocar as moedinhas lá no gasofilácio, Jesus sendo ungido pela segunda vez com puro nardo. Lembram dessa passagem? Porque João, olha que interessante, o João, ele faz questão de contar coisas que nos ajudam a entender o que Jesus está fazendo quando a gente olha para os outros evangelhos. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Se nós
lermos os evangelhos sinóticos e não lermos João, nós não entendemos que Jesus já tinha passado pelo templo e que aí, na segunda limpeza do templo, eles decidem: nós precisamos acabar com este homem. Os fariseus, saduceus, e levitas e herodianos decidem: vamos matar este homem, não dá mais. É na segunda vez. Se nós só lemos os evangelhos sinóticos, nós pensamos que a Maria, a irmã de Lázaro e Marta, ela só ungiu Jesus uma vez, quando ela conheceu Jesus. Mas vejam que João nos conta que ela ungiu Jesus também na semana que Jesus morreu, e que Jesus, inclusive, diz ali que era para a preparação do seu corpo. Lembram? Nós precisamos ler essas duas ocasiões em que as coisas acontecem. Que outras coisas nós podemos ler que tem duas ocasiões? Temos várias coisas. E nós vamos juntando esses pontos para compreendermos. Agora faz sentido. Agora faz sentido. Jesus acontece uma vez no ministério e na segunda vez os judeus falam assim: não dá mais. E decidem matá-lo. Ninguém decide matar Jesus no Evangelho segundo João, ali no começo do ministério dele, quando ele faz essas coisas. Entendem? São coisas diferentes. Que outras coisas a gente tem de diferentes nessas histórias aqui? O açoite. Não tem, só tem açoite em João, não tem açoite nas demais. As passagens que Jesus cita são as mesmas? Espera aí, Jesus cita alguma passagem específica em João? Não, ele não cita uma passagem específica, mas ele cita passagens específicas nos outros evangelhos. Se nós olharmos o que Jesus fala nos outros evangelhos, nós percebemos, peraí, Jesus está falando de referências próprias. Vamos ler primeiro aqui em João o detalhe do que Jesus está falando aqui, ó. O que é que Jesus cita no começo do ministério, na sua primeira entrada? Na verdade, ele não cita, são os seus discípulos que leem isso daqui. O zelo da tua casa me devorou. Onde na Bíblia está escrito isso? Lá no Salmo 69. Vamos ao Salmo 69. A gente, peraí, aqui aparece aqui na minha tela, fica aparecendo. Peraí, deixa eu tentar tirar. Aí, consegui. Para vocês não aparece, mas toda vez que toda vez que eu chego perto do topo ali da minha tela, aparece as opções de eu mexer no Teams, e aí eu não consigo mudar de página. Livra-me, ó Deus. Estamos no Salmo 69, ok? Salmo 69 é um salmo cheio. Ó, gente, eu vou falar de novo. Ele é cheio de ocasiões em que a Bíblia, em que o ministério de Jesus volta para este Salmo 69. Eu quero que vocês prestem atenção a este salmo, ok? Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar, a minha garganta se secou, os meus olhos desfalecem, esperando o meu Deus. Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então, restituí o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice e os meus pecados não te são encobertos. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel, porque por amor de ti tenho suportado afrontas. A confusão cobriu o meu rosto. Tenho me tornado um estranho para com meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Pois, presta atenção, o zelo da tua casa
me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Quando chorei e castiguei com jejum a minha alma, isto me tornou em afrontas. Pus por vestido um saco e me fiz um provérbio para eles. Lembrando que vestir-se de saco era sinal de luto, né? Aqueles que se assentam à porta falam contra mim, e fui o cântico dos bebedores de bebida forte. Eu, porém, faço a minha oração a ti, num tempo aceitável. Ó Deus, ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação. Tira-me do lamaçal e não me deixes atolar. Seja eu livre dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me leve à corrente das águas e não me absorva ao profundo. Nem o poço feche a sua boca sobre mim. Ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia. Olha para mim segundo a tua muitíssima piedade, e não escondas o teu rosto do teu servo, porque estou angustiado. Ouve-me depressa, aproxima-te da minha alma e resgata. Livra-me por causa dos meus inimigos. Bem tens conhecido a minha afronta e a minha vergonha e a minha confusão. Diante de ti estão todos os meus adversários. Afrontas me quebrantam o coração e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum, e por consoladores, mas não os achei. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Torne-se-lhes a sua mesa diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha. Escureçam-se-lhes os seus olhos para que não vejam, e faze com que os seus lombos tremam constantemente. Derrama sobre eles a tua indignação, e prenda-os o ardor da tua ira. Fique desolado o seu palácio, e não haja quem habite nas suas tendas, pois perseguem aquele a quem feriste e conversam sobre a dor daqueles a quem chagaste. Acrescenta iniquidade à iniquidade deles, e não entrem na tua justiça. Sejam riscados do livro dos vivos, e não sejam inscritos com os justos. Eu, porém, sou pobre e estou triste. Ponha-me a tua salvação, ó Deus, num alto retiro. Louvarei o nome de Deus com um cântico e engrandecê-lo-ei com ação de graças. Isto será mais agradável ao Senhor do que o boi ou o bezerro que tem chifres e unhas. Está falando dos sacrifícios, né? Louvar ao Senhor é mais agradável do que sacrificar a Ele. Os mansos verão isto e se agradarão. O vosso coração viverá, pois que buscais a Deus, porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos. Ouvem-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move, porque Deus salvará a Sião e edificará as cidades de Judá, para que habitem ali e a possuam, e herdará a semente de seus servos, e os que amam o seu nome habitarão nela. O Senhor faz muitíssimas referências a este salmo em várias outras situações. Eu vou citar algumas curtinhas aqui para vocês. Deixa eu tentar preparar aqui a página para eu ler melhor. Mateus, capítulo 27, tem lá no versículo 34. Vocês lembram da passagem que lemos aqui, falando do vinagre? Deram-lhe a beber vinagre misturado com fel. Não estava escrito isso aqui no Salmo 69, gente? É o que fizeram com Jesus quando Jesus estava na cruz. Lembra que pegaram Jesus, pede água, diz que tem sede, e então um dos soldados espeta uma esponja na sua lança, molha no vinagre e no fel e levanta até a boca de Jesus e se recusa a dar a Jesus água. Isso também é narrado por Marcos, lá no capítulo 15, olha só o que Marcos fala. E um deles correu a embebedar, está falando do soldado romano, né? Um deles, romanos,
correu a embebedar uma esponja em vinagre e, pondo-o numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E também os soldados, aqui estamos em Lucas, e também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. E por que os soldados sabiam de Elias se os soldados não eram judeus? Como é que eles sabiam, né? Porque Jesus clama ao Pai dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus está citando o Antigo Testamento quando fala esta frase, está nos Salmos. E então os judeus que estão ali começam a falar, eu acho, não entenderam o que ele queria dizer e pensaram que Jesus estava chamando Elias. O profeta é Elias. Então era este clima que estava acontecendo ali. Que outra passagem remete ao Salmo 99? João, capítulo 19, fala a mesma coisa. O próprio Evangelho de João cita depois a passagem do vinagre. Olha só o que João vai falar lá na frente. Nós vamos ler e estudar isso quando lermos o capítulo 19 de João. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num esopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Que outras passagens remetem ali? O apóstolo Paulo, quando escreve sua epístola aos Romanos, lá no capítulo 15, olha o que ele diz no terceiro versículo. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, onde está escrito? Lá no Salmo 69. Sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Mais para frente no livro de Romanos, olha o que o apóstolo Paulo escreve no capítulo 11, a partir do versículo 6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Ou seja, está falando aqui, não é por sacrifícios, não é por cumprimento de lei. A nova aliança é pela graça. É a morte do Senhor por nós. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra, pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram. E os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. E Davi diz: torne-lhes. Opa, onde Davi diz isso daqui? No Salmo, acabamos de ler, no Salmo 69. O salmista ali é Davi. Torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar ao ciúmes. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está explicando? Para que todas as nações pudessem ser salvas, antes eram só os judeus, veio Jesus e a promessa feita a Abraão de que todas as famílias da terra seriam bem-aventuradas se cumpre ali. E então os judeus, que eram aqueles para quem a palavra primeiramente veio, ficam com os olhos cegos. Mas é para que eles sejam lançados fora? Não, porque há uma promessa a se cumprir, que eles serão chamados de volta no final dos tempos. Todas essas coisas estão escritas no Salmo 69. Então, no trecho que nós lemos de João, o que interessa do Antigo Testamento, a marca do Antigo Testamento é: o zelo da tua casa me devorou. Será que é esta a marca do Antigo Testamento que fica quando nós lemos os evangelhos sinóticos que falam da entrada de Jesus e da limpeza do templo lá na semana que ele morre? Com certeza não. Não? Não. A marca não é: o zelo da tua casa me devorou. A marca é: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões.
Isso aqui está em Mateus. O que está em Marcos? A minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós atendes feito covil de ladrões. E em Lucas? A minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. Então, quando Jesus abre o seu ministério, entra no templo, né, a sua primeira visitação a Jerusalém, depois de ter começado o seu ministério, porque a gente sabe que Jesus é levado a Jerusalém outras vezes. Quando bebê, ele é levado a Jerusalém, e a gente tem lá a profetisa Ana e o ancião Simão, né, que vem Jesus. Jesus com 12 anos passa lá também, provavelmente já depois, provavelmente não, certamente depois de já ter passado pelo Bar Mitzvah, que é aquela cerimônia pelo qual o menino, né, é introduzido nas coisas de homem, né, no mundo judaico, e aí Jesus, inclusive, está lá ensinando os doutores na palavra, né? Mas Jesus passa por Jerusalém no seu ministério algumas outras vezes, e só João cita as vezes que Jesus passa sem ser na semana de morte dele. Vamos ver de onde sai a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de ladrões. Está em Jeremias e está também em Isaías. Vamos começar por Isaías, vamos fazer na ordem que está na Bíblia. Vamos primeiro em Isaías. Depois vamos em Jeremias. Quero só ler só dar o contexto para vocês. Aqui. Eu vou ler a partir do versículo 5 e o versículo 7 é o que nos interessa mais, é só para dar o contexto a vocês, tá? O que Isaías está dizendo? Também, o Senhor dizendo, né, pela boca de Isaías, também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor, ó lá! Está falando de todos os povos vindo ao Senhor. É o cumprimento da profecia pela vinda de Jesus. Olha o contexto. E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte. O santo monte é onde estava o quê? O templo. Eu os alegrarei na minha casa de oração. E os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E aí a gente completa com o que está em Jeremias, lá no capítulo 11. Eu só quero dar o contexto para vocês. Espera aí. O que nos interessa no capítulo 7, perdão. No capítulo 7 é o versículo 11 que nos interessa, mas eu quero dar o contexto para vocês. Aqui. Vamos a partir do versículo 5. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes o juízo entre um homem e seu próximo, ou seja, juízes honestos que não aceitam propina e que julgam conforme a justiça, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva,
ou seja, cuidar daqueles que precisam de ajuda, o estrangeiro que está num outro país, o órfão que não tem quem o sustente, a viúva que não tem quem a sustente, nem derramar de sangue inocente neste lugar, nem andares após outros deuses para vosso próprio mal, ou seja, imagens, não adorarem a imagens e não cometerem crimes, né, não matarem uns aos outros. Eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Porventura furtareis, e matareis, e adulterareis, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal. Baal era uma imagem de uma entidade, né? E andareis após outros deuses que não conhecestes, e então vireis, e vos poreis diante de mim nesta casa. Opa, olá! Vocês vão fazer tudo que é errado e vão entrar na minha casa. Vos poreis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: fomos libertados para fazermos todas essas abominações. É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores, ou seja, um covil de ladrões. Uma caverna de salteadores aos vossos olhos. Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Então vejam que até mesmo as evocações ao Antigo Testamento são diferentes. Na primeira semana, na primeira visitação de Jesus ao templo para o limpar, e na segunda visitação de Jesus ao templo para o limpar. Jesus faz isso duas vezes. São diferentes os propósitos. Em um dos propósitos é falar que o zelo do Senhor pela sua casa está sobre Jesus. E então, já que o zelo está sobre Jesus, isso tem toda uma implicação. Vamos ver aqui, quero mostrar para vocês aqui, ó. Tem uma implicação aqui, ó, o zelo estar sobre Jesus. Porque vejam só, o templo não é o símbolo da presença do Senhor? E quando o Senhor está falando do templo e da presença do Senhor, ele não nos está contando muitas coisas sobre a sua aliança? Então, peraí, nós falamos de Moisés e o tabernáculo, o Espírito de Deus se movendo no tabernáculo, né? Perante Moisés, perante Arão, né? E depois perante os sumos sacerdotes que vieram depois de Arão. Depois, no templo, então o santuário era o tabernáculo, depois do santuário, o templo. O que acontece com o templo? O Senhor permite que o templo seja destruído. E a esperança da reconstrução do templo é aquilo que traz as pessoas de volta. Então as pessoas percebem, uau, perdemos o lugar da manifestação do Espírito de Deus. E as pessoas aguardam a reedificação disso. E de fato acontece, depois que as pessoas voltam da Babilônia, depois que os judeus voltam da Babilônia, são levados de volta à terra prometida, com Esdras e Neemias, os muros da cidade são reconstruídos e a própria cidade, incluindo o seu templo, é reconstruído. A alegria das pessoas se volta para o coração. Mas Jesus fez depois uma profecia que o templo iria ser derrubado mais uma vez, e de fato o foi. Jesus profetizou que não sobraria pedra sobre pedra. Nós lemos uma das passagens aqui que Jesus fala isso. E o templo foi derrubado. E não sabem os judeus, mas a sua esperança está na reedificação do templo. Veja que os judeus entendem que a reedificação do templo para eles será de maneira definitiva aquela profecia que está em Ezequiel. Aquela chamada profecia da reedificação do terceiro templo. Não sabem eles que, na verdade, a reedificação do seu templo é o retorno de Jesus. Olhem só que coisa bonita. Vejam só que toda a obra do Senhor para que a bem-aventurança que antes estava sobre Israel pudesse se espalhar para todos os povos da terra, passa pelo corpo de Jesus, como templo. De que maneira? Vejam que o Espírito Santo que habitava no corpo de Jesus
foi prometido pelo Senhor. Na última ceia ele disse: o Espírito de Deus se derramará sobre vocês. Ele diz: o outro Consolador, o Paráclito virá sobre vocês. Este Espírito que hoje está no meu corpo, disse Jesus, né? Basicamente é isso que a gente interpreta ali. Ele estará nos corpos de todos os que creem. E ele se espalhará por toda a terra, porque agora todas as famílias da terra poderão ser abençoadas e bem-aventuradas. Veja só que aquele Espírito do corpo de Jesus está no corpo de todos os que creem. E, portanto, o tabernáculo do Senhor não está confinado no meio dos judeus como estava antes. O tabernáculo está em toda a igreja. Vejam como isso é importante. E vejam que a igreja é o quê? Como é que Jesus descreve a igreja? Como o seu corpo. O Espírito de Deus está no seu corpo. O seu templo é o seu corpo. E o que é o corpo de Cristo? A igreja. Vejam o significado disso que o Senhor está falando. Então ele fala do zelo da casa dele e depois diz ali na frente: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Ele está falando do seu corpo. Porém, nos evangelhos sinóticos, na semana em que Jesus morre, o que Jesus está fazendo é, na verdade, uma grande limpeza, tirando lá de dentro todos os que lá estavam, para anunciar que a corrupção estava lá dentro e também Jesus estava falando profeticamente de um trecho que está no final de Zacarias. O último capítulo do profeta Zacarias, ao capítulo 14, conta o seguinte para nós. Nós vamos ler até o último, do versículo 16 até o último versículo, que é o 21. Então, é o término do profeta Zacarias. E que já digo para vocês, Zacarias e Isaías são os profetas que mais contam coisas sobre a vinda do Messias. Eles contam muitas coisas sobre a vinda do Messias. Muitas. Vocês, quando leem esses livros, vocês identificam muitas coisas. E eu, particularmente, Daniel, entendo que Zacarias é aquele que, assim, a gente está lendo Zacarias e está lendo o que aconteceu na vida de Jesus enquanto ele estava humanado. Eu acho impressionante. Conta muitas coisas que a gente consegue entender. Vamos ler o último capítulo de Zacarias. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, ou seja, são as nações ímpias, né? As nações que não conhecem o Senhor, os gentios, aqueles que eram inimigos de Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. Peraí. Para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então está falando de um rei que é o próprio Deus, certo? Porque Senhor dos Exércitos é um título de Deus. Olha só. E para celebrarem a festa dos tabernáculos. E o que é a festa dos tabernáculos, senão o símbolo de que Deus está tabernacularizando no meio do seu povo, ou seja, habitando no meio do seu povo. Preste atenção. As nações que antes eram inimigas do povo de Deus virão um dia para adorar a este Deus na festa que representa a habitação do Senhor no meio do seu povo, que é a festa dos tabernáculos. Hag HaSukkot, festa dos tabernáculos. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, não virá sobre ela a chuva. E se a família, e veja só, todas as famílias da terra seriam abertas para a bem-aventurança, não é? Em Abraão. E aqui o que é que está sendo dito? Está falando sobre o quê? Sobre as famílias da terra, que estavam do lado de fora do povo de Deus. Olha a profecia falando sobre a presença da igreja, finalmente, quando toda a terra pode receber esta chuva, que é a temporã e a serôdia ao mesmo tempo, que é a chuva do Espírito. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, não virá sobre ela chuva. Virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá os gentios que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. E veja aqui que está usando a família dos egípcios como
o tipo, né, das famílias que não conheciam o Senhor. Até porque nos Egípcios a praga, na verdade, as pragas todas aconteceram, as 10 pragas, não foi? Lá no Egito, contra aqueles que não aceitaram que o Senhor deveria ser adorado. Então, aqui está falando. Estava usando como um tipo aquelas famílias. Este será o castigo do pecado dos egípcios e o castigo do pecado de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia será gravado sobre as campainhas dos cavalos santidade ao Senhor. Prestem atenção, e as panelas da casa do Senhor, vou traduzir como um sinônimo, os vasos da casa do Senhor, vamos voltar lá em Marcos para a gente entender o que ele está falando, serão como as bacias diante do altar. Então, aqueles vasos que Jesus proibiu que fossem carregados para lá e para cá, que ele não consentiu na semana que ele morreu, estes serão limpos como as bacias diante do altar. E o que acontece nas bacias diante do altar? Tem uma principal, que é o tanque, que era onde era feita a purificação. O sacerdote pegava aquela água para se purificar. E nas outras, as ofertas que eram entregues ao Senhor. Então veja que está falando de pureza, purificação e expiação de pecados. Aquelas bacias, as panelas da casa serão limpíssimas, limpíssimas, limpíssimas. E todas as panelas em Jerusalém e em Judá, não só as de dentro do templo, mas também as de fora, todas as panelas de Jerusalém e Judá, ou todos os vasos de Jerusalém e Judá, serão consagradas ao Senhor dos Exércitos, e todos os que sacrificarem virão, e delas tomarão, e nelas cozerão, e naquele dia não haverá mais cananeu na casa do Senhor, porque cananeu é aquele que estava na terra do Senhor, sem ser do Senhor. Quando o Senhor manda o povo para Canaã, não era justamente isso que o Senhor estava fazendo? Vocês vão entrar lá na terra de Canaã e vão tirar quem da terra? Os cananeus. E isso acontece durante o período de Josué, não é? Os cananeus são tirados, que são aqueles que habitavam no lugar que o Senhor disse que era a terra dele, mas que não serviam a ele. Mas agora, todos os que estiverem ali na terra serão do Senhor. Ninguém mais será chamado cananeu neste dia. E todas as panelas ou todos os vasos de Jerusalém e de Judá serão consagrados ao Senhor. Olha só que coisa maravilhosa. Quando Marcos está falando aqui, diz que Jesus não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. Vaso para carregar dinheiro, vaso para carregar outras coisas que não são de interesse do Senhor. E vejam que nós próprios somos comparados como vasos. O apóstolo Paulo, quando está falando sobre nós, diz que o nosso corpo deve ser como um vaso de honra. Os nossos próprios corpos. Afinal, os nossos próprios corpos são agora o tabernáculo do Senhor. Eu quero abrir a vocês para possíveis perguntas. Vocês têm perguntas sobre esses trechos que nós lemos? Não? Glórias ao Senhor. Vamos orar então. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua boa palavra. Nós cremos, Senhor Jesus, que o Senhor vem também para limpar este tabernáculo que é o nosso corpo, Senhor. Tirar de nós todos os vícios, tirar de nós todos os pecados e fazer do nosso corpo, que deve ser o teu templo, um templo aceitável ao Senhor. Fazer deste vaso, que é o nosso corpo, um vaso limpo como a bacia de purificação que está diante do altar. Ah, Senhor Jesus, queremos ser mesmo limpos neste tanto, limpos nesta medida, Senhor Jesus. Santifique-nos, por favor, para que nós possamos nos tornar mais parecidos com o Senhor. Nós sabemos que conforme somos santificados,
também nos está sendo assegurada e relembrada e reiterada a nossa filiação do Senhor. Pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, que é aquele que nos santifica, a estes o Senhor deu o direito de serem chamados filhos de Deus. E nós não queremos ser apenas servos, não queremos apenas saber que o Senhor existe, nós queremos conviver com o Senhor. Entre nas nossas vidas, Senhor Jesus, modifique tudo nas nossas vidas que o Senhor quiser, purifique tudo que o Senhor quiser, entre nos nossos corpos, nós abrimos as nossas mentes para que o Senhor nos traga renovação de entendimento, para que nós vejamos as coisas com os teus olhos, pelo crivo dos teus olhos. Obrigado pela tua revelação na tua palavra. Ajude-nos a compreender a tua palavra, ajude-nos a memorizar a tua palavra, ajude-nos, Senhor Jesus, a estarmos capacitados para, inclusive, espalharmos a tua palavra como evangelistas do Senhor, levando o evangelho a toda criatura até os confins da terra e ensinando a todos a guardarem os mandamentos que o Senhor nos tem ensinado através do teu evangelho, da tua evangelia, das tuas boas novas. Senhor Jesus, obrigado pela palavra de hoje que o Senhor nos deu. Prepare já as nossas mentes e corações para o nosso estudo do capítulo 3, a famosa passagem em que o Senhor está falando com Nicodemos. Nós clamamos ao Senhor que, assim como Nicodemos foi ensinado sobre o nascer de novo, nós não estejamos aqui aprendendo a tua palavra, senão para sermos novas criaturas, Senhor Jesus. Nós clamamos ao Senhor, a o nosso Deus, o nosso Messias, nosso Cristo, o nosso Salvador, o nosso expiador, o nosso Redentor. Nós queremos ser novas criaturas perante o Senhor. Clamamos ao Senhor que o teu espírito de adoção de filhos faça-nos filhos nascidos do Espírito, Senhor Jesus, pela obra que o Senhor praticou. Obrigado pela tua obra expiadora, Jesus. Nós agradecemos ao Senhor pela tua morte, pela tua ressurreição, a tua ressurreição que nos traz esperança e, sendo o Senhor a primícia da ressurreição, nos assegura que nós também todos seremos ressurrectos contigo um dia, Senhor. E nós nos gloriamos nessa esperança, porque nos gloriamos apenas nas coisas que o Senhor tem feito em nosso favor, Senhor. Dê-nos um coração parecido com o do Senhor, é o que te pedimos. Não nos deixe conhecer a tua palavra para mera intelectualidade, para mero aprimoramento cultural. Nós queremos conhecer a tua palavra para sermos santificados por ela a partir da iluminação do teu Espírito em nós. Pedimos isso ao Senhor, sempre em nome de Jesus. Amém.